Hoje eu vou te mostrar 3 pontos. 3 regiões esquecidas, ignoradas, abafadas por décadas de silêncio, que quando tocadas com consciência, têm o poder de acender algo que você pensava ter perdido. Mas é preciso te avisar, esses pontos não estão onde você imagina, não são mágicos, mas são reais. E são profundamente transformadores. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Esses pontos falam com a sua história, com os traumas que você nunca nomeou, com os medos que você engoliu calado, com a força que você guardou por tanto tempo que quase se esqueceu de como acessá-la. E não se trata aqui de técnicas milagrosas, nem de promessas vazias. Trata-se de reconexão, de escutar os sinais sutis do seu corpo, como quem escuta o motor de um carro antigo que ainda pode rodar muito, mas precisa de lubrificação certa, combustível certo e, sobretudo, respeito. Você pode ter vivido décadas longe desse corpo, mas ele ainda é seu. E ele ainda quer lutar com você, não contra você. Vamos começar. Base do períneo, o centro esquecido da virilidade. A maior parte dos homens nunca foi ensinada a olhar para essa região do corpo. A base do períneo não aparece nos livros escolares, não é assunto de mesa de bar e muito menos pauta nas consultas rápidas com o médico. Mas é ali, exatamente ali, que mora um dos centros mais poderosos da sua potência masculina. Um centro silencioso, muitas vezes atrofiado pelo tempo, pela inatividade, pela vergonha, e que ainda assim guarda uma chave que pode religar toda a sua virilidade. Esse pequeno espaço entre o ânus e os testículos abriga músculos profundos, nervos sensíveis e artérias que irrigam tudo que você entende como ereção, controle e prazer. É o ponto de apoio invisível que sustenta a base da sua masculinidade física. E quando essa base não é tocada, exercitada ou reconhecida, o corpo começa a se calar. O fluxo de sangue diminui, os estímulos não chegam, o cérebro para de receber sinais de excitação e você sente como se estivesse quebrando por dentro, sem saber onde está o defeito. A verdade é que depois dos 50, muitos homens passam a viver com essa região adormecida. O sedentarismo, as horas sentado, a falta de intimidade consigo mesmo fazem com que o períneo perca sua vitalidade. Mas isso não significa impotência. Isso não significa fim. Significa má irrigação. E má irrigação tem solução. O toque consciente, a atenção ativa, o simples gesto de levar a mão até essa região com curiosidade e respeito pode enviar sinais ao seu cérebro que você não emite há anos. Pode acender áreas adormecidas. Pode reiniciar conexões esquecidas. Você não precisa de força. Você precisa de presença. Imagine um gerador que ficou tempo demais parado. Ele não liga com pancada. Ele responde à fricção certa, ao encaixe certo, à corrente elétrica certa. O períneo funciona assim. Quando você ativa essa base, algo começa a se mover de dentro para fora. A ereção já não é mais um acidente feliz. Ela vira resposta natural. 2 minutos por dia. 2 minutos em silêncio. 2 minutos de atenção onde ninguém nunca te ensinou a olhar. Isso é mais do que técnica. Isso é resgate, isso é reconquista. E isso é só o começo. Plexo solar, o termostato da testosterona emocional. Existe uma região no seu corpo onde você acumula tudo aquilo que não diz em voz alta. Medo, frustração, cansaço, raiva engolida, vergonha antiga. Essa região se chama plexo solar, um verdadeiro centro nervoso que fica entre o peito e o umbigo e que funciona como um termostato da sua energia vital, do seu desejo e, sim, da sua testosterona. Quando você sente que não tem mais vontade, quando acorda, sem energia, sem ereção, sem apetite pelo toque ou pela proximidade, pode ser que o seu corpo não esteja falhando. Pode ser que o centro esteja travado. Pode ser que seu sistema hormonal esteja sendo sabotado por algo invisível, a tensão acumulada. O plexo solar é sensível e silencioso. Ele não grita, ele endurece, ele fecha o peito, ele trava a respiração, ele interrompe o fluxo de prazer. E tudo isso acontece enquanto você segue funcionando no piloto automático, acreditando que está apenas envelhecendo, quando na verdade está carregando tensão crônica, como quem carrega um colete invisível de concreto. A ciência já mostrou que o excesso de cortisol, o hormônio do estresse, inibe a produção natural de testosterona. E onde esse cortisol se instala? No abdômen, no diafragma, no plexo. É como um nó interno que bloqueia o que você ainda poderia sentir. Quando você leva o toque consciente para essa região e combina com respiração profunda, algo se abre, não no músculo, mas na conexão. O corpo volta a emitir sinais, a mente volta a escutar, o sistema volta a responder,
O que parecia apagado era, na verdade, apenas abafado. Me lembro de um homem de 67 anos que me disse com os olhos marejados que voltou a ter ereções matinais depois de começar um simples ritual diário. Deitar-se, colocar a palma da mão sobre o plexo, respirar fundo por 3 minutos e apenas escutar o que o corpo dizia. Ele não mudou nada além disso, mas aquilo que estava bloqueado há anos começou a fluir de novo. Homens calados carregam tensão demais. E tensão acumulada é como ferrugem na engrenagem da masculinidade. Você não precisa quebrar o corpo para funcionar. Você só precisa destravar o centro, voltar a habitar o meio do seu corpo, porque é no meio que mora o comando, é no meio que nasce o impulso, é no meio que a potência volta a respirar. Parte interna da coxa, o ponto da autoconfiança corporal, há uma região do corpo masculino que quase nunca é tocada com atenção, nem por mãos alheias, nem pelas próprias. Uma zona silenciosa, ignorada, escondida sob camadas de calça, rotina e constrangimento. A parte interna da coxa é ali que o corpo fala de desejo antes mesmo de você saber que está desejando. É ali que o sangue começa a correr quando o instinto desperta. É ali que a mente, o toque e a potência fazem contato pela primeira vez. E quando essa área está dormente, o resto do sistema também fica. Muitos homens não percebem, mas a perda de sensibilidade nessa região revela muito mais do que envelhecimento. Revela a distância que foi crescendo entre o corpo e o desejo, entre o prazer e a permissão, entre o toque e a confiança. Com o tempo você para de sentir, para de notar, para de se reconhecer, e o corpo aprende a não esperar mais nada. E quando isso acontece, a virilidade deixa de ser pulsação e vira lembrança. Não porque ela se foi, mas porque deixou de ser acessada. O corpo acredita no que você repete. Se você o ignora, ele silencia. Se você o nega, ele retrai. A parte interna da coxa é ligada diretamente à excitação primitiva. É uma zona de ativação que prepara o caminho, que diz ao cérebro: há algo vivo aqui. Quando você reativa essa conexão com o toque certo, com o movimento certo, com a atenção certa, é como se estivesse dizendo a si mesmo: eu ainda existo. Esse tipo de recondicionamento é mais profundo do que parece, porque não envolve apenas pele e músculo, envolve identidade, envolve pertencimento ao próprio corpo. Quando essa região volta a responder, você sente algo diferente, até na forma como anda, como cruza as pernas, como ocupa o espaço. E talvez o mais importante, essa zona foi muitas vezes esquecida por vergonha, por achar que não tem mais função. Mas tem. Tem porque ainda é parte de você, ainda vibra, ainda sente, ainda responde. A confiança masculina não começa no desempenho, começa na presença, no gesto sutil de recuperar territórios do próprio corpo, na coragem de voltar a sentir onde você aprendeu a calar. A parte interna da coxa é mais do que um ponto físico, é um portal de volta para si mesmo. E atravessá-lo é começar a lembrar quem você ainda pode ser. Porque esses pontos funcionam como atalhos para reativar sua potência. Existe algo profundo e misterioso no corpo masculino que a medicina convencional ainda não aprendeu a explicar com palavras simples. Mas a neurociência já começou a comprovar. O toque certo, na região certa, com a intenção certa, pode acender áreas adormecidas do cérebro, ligadas à sexualidade, à vitalidade e à autoestima. Esses 3 pontos, o períneo, o plexo solar, a parte interna da coxa, não são aleatórios. Eles fazem parte de um circuito que conecta instinto, hormônio e prazer. Um circuito que vai muito além do pênis, porque estimular o pênis diretamente é como apertar o botão de um aparelho que está desconectado da tomada. Não adianta. O que reativa um corpo maduro não é a excitação forçada, é a reabilitação do sistema. É acordar o corpo como quem acende as luzes de uma casa antiga, cômodo por cômodo, até que tudo volte a brilhar. O cérebro sexual de um homem depois de 60 responde de forma diferente. Ele já não se move por impulso juvenil. Ele precisa de contato real, de atenção integrada, de toque com significado. Ele precisa sentir que ainda existe corpo ali, corpo presente, corpo disponível, corpo vivo. É por isso que tantos homens desistem dos tratamentos convencionais. Tomam um comprimido, aplicam um hormônio, usam um gel e ainda assim nada muda. Porque o comando principal, aquele que vem do cérebro, das emoções, da autoimagem, continua desligado. Mas quando você acessa os pontos certos, com a intenção certa, algo começa a vibrar por dentro. Uma onda elétrica sutil, uma memória muscular, uma descarga de sensações esquecidas que dizem sim, eu ainda estou aqui. E quando um ponto acorda, os outros escutam.
É assim que a potência retorna, não como uma explosão, mas como uma reconfiguração. Um corpo que volta a se reconhecer, uma mente que volta a confiar, um homem que volta a habitar seu próprio sistema. Esses pontos não são mágicos, mas são atalhos. Atalhos para você voltar a sentir de verdade que ainda está inteiro, o erro silencioso que bloqueia esses pontos, mesmo se você tentar ativá-los. Muitos homens, mesmo com boa vontade, não conseguem despertar esses pontos. Tocam o corpo, seguem a técnica, respiram como foi indicado, mas nada acontece. E então concluem em silêncio: comigo não funciona. Mas a verdade é que há algo mais profundo por trás dessa ausência de resposta. O corpo masculino carrega décadas de repressão. Décadas em que sentir foi perigoso, mostrar vulnerabilidade foi sinal de fraqueza, buscar prazer fora da penetração foi motivo de vergonha. E com o tempo, essa repressão cria tensão. Uma tensão crônica, invisível, constante. Essa tensão se instala como um padrão muscular. Ombros sempre erguidos, abdômen contraído, glúteos enrijecidos, coxas em alerta. É como se o corpo estivesse sempre em posição de defesa, sempre esperando o golpe, sempre tentando se manter em controle. E quando o corpo vive assim por tempo demais, ele começa a se desligar de dentro. As zonas erógenas perdem sensibilidade. A pele deixa de captar sutilezas. Os músculos não relaxam, e sem relaxamento não há excitação. O homem vira um robô funcional. Age, trabalha, responde, mas não sente. Muitos acham que isso é psicológico, mas não é só isso, é fisiológico. É uma desconexão concreta entre o sistema nervoso e a experiência sensorial. Uma desconexão que pode ser revertida, mas não à força. É preciso reaprender a escutar, reaprender a habitar. Uma prática silenciosa, como o escaneamento corporal diário, pode ser o início. Deitar-se, respirar com calma e observar. Onde está tenso? Onde você não sente nada? Onde parece que o corpo virou parede? Esse tipo de observação simples começa a abrir caminhos. Não exige performance, exige presença. A vergonha endurece, o medo paralisa, a autocrítica silencia, mas a curiosidade suaviza. Quando você olha para o próprio corpo com a curiosidade de quem reencontra um velho amigo, ao invés de com a frieza de um técnico julgando um equipamento, algo se desbloqueia, porque o corpo não responde à cobrança, ele responde ao acolhimento. E esses pontos só se abrem para quem os toca com escuta, com respeito, com tempo. A potência volta, mas só volta quando há espaço para ela circular. E espaço só nasce quando a dureza dá lugar à sensibilidade. Mesmo que pouco a pouco, mesmo que ainda em silêncio. Reação da parceira. O que muda quando você ativa esses 3 pontos? Quando um homem começa a despertar de verdade, o mundo ao redor sente. Não precisa dizer nada, não precisa anunciar mudanças. O corpo fala, a pele vibra diferente, o olhar ganha uma firmeza silenciosa, a respiração se torna mais presente. E isso mexe. Mexe com o ambiente, mexe com a parceira. A mulher sente antes mesmo de entender. Há algo ancestral nisso. Algo que vai além das palavras. Quando um homem reconecta sua potência interna, ele emite uma presença. E essa presença ativa o instinto feminino de resposta, de curiosidade, de aproximação. Não se trata de ter mais desejo, nem de voltar a ser o garanhão dos 20. Trata-se de irradiar masculinidade viva, aquela que vem de dentro, que não precisa provar nada. Trata-se de voltar a ocupar o próprio corpo com dignidade, e isso muda o cheiro, a pele, a energia. Em muitos relatos, as mulheres contam que passaram a ver novamente seus parceiros. Não foi por causa de um novo corte de cabelo, nem de uma performance especial. Foi sutil, um toque mais presente, um beijo que voltou a ter intenção, um silêncio que não era mais vazio, mas cheio de presença. O toque consciente cria algo novo na intimidade. Ele muda o espaço entre os corpos. Ele desperta a confiança do toque não sexual, aquele que apenas comunica: estou aqui. E é esse tipo de toque que prepara o terreno para uma conexão mais profunda, mais erótica, mais verdadeira. Não se trata de falar sobre o que está mudando. Trata-se de viver a mudança. O corpo desperto não precisa se explicar. Ele simplesmente está. Ele vibra. Ele atrai. Ele acolhe. A energia masculina restaurada tem um impacto silencioso. Ela não é performática. Ela é estável. Ela é uma rocha interna que sustenta a relação, mesmo quando as palavras não dão conta. E a mulher sente isso. Porque a virilidade verdadeira não começa no desempenho, começa no toque interno, começa na forma como o homem se move, respira, observa e toca. Começa na reconexão com o próprio centro, e quando isso acontece, a intimidade se transforma. Sem pressa, sem alarde, mas com profundidade.
como se um fio invisível fosse reatado entre dois corpos que ainda desejam se reconhecer, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois do silêncio, mesmo depois das dúvidas. Ainda há tempo. E há resposta. O ciclo da potência restaurada, do toque à confiança, da confiança à ação. Quando um homem desperta um ponto do seu corpo com consciência, ele não está apenas mexendo em músculos ou nervos, ele está enviando uma mensagem para dentro de si. Ainda estou aqui. E é esse tipo de mensagem que inicia o ciclo da potência restaurada. Tudo começa no toque, mas não é qualquer toque. É aquele que não tem pressa, aquele que escuta, que sente, que reaprende o próprio território corporal como quem visita uma terra sagrada. Ao tocar a base do períneo, algo se acende na fundação da virilidade. Ao soltar o plexo solar, a respiração se expande e o centro hormonal começa a se reorganizar. Ao reativar a parte interna da coxa, o corpo lembra que ainda sabe desejar. Esses 3 pontos não são apenas regiões anatômicas. São entradas para sistemas profundos. São portas para circuitos que ficaram adormecidos por anos, não por falta de desejo, mas por excesso de silêncio. E quando esses pontos começam a responder, o corpo inteiro percebe. A circulação melhora. A postura muda. O cérebro sexual, que estava funcionando em modo econômico, começa a reassumir sua função de comando. A confiança vem como consequência. Não é gritada, não é forçada, é aquela que nasce da percepção sutil. Meu corpo ainda me obedece. Meu corpo ainda sente. Meu corpo ainda me responde. E é nesse ponto que a ação retorna. Não a ação movida pelo desespero de provar algo, mas a ação serena de quem sabe que pode confiar nos próprios sinais, que pode se aproximar sem medo, que pode sentir sem vergonha. Quando a potência é restaurada de dentro para fora, não há mais necessidade de milagres externos, porque o milagre já aconteceu. O homem voltou a habitar seu corpo. Cada ponto reativado é como uma fagulha que acende as demais. A base convida o centro libera a periferia se reconecta ao prazer, e assim o circuito se completa. Sensibilidade não é fraqueza, é código de acesso. Quando um homem aumenta sua percepção corporal, ele reprograma sua mente. Ele abandona o papel do observador passivo e assume o lugar de protagonista da própria virilidade. Não é preciso pressa, basta começar. Um ponto, uma respiração, um momento de presença. E o corpo mostra que ainda tem muito que entregar, muito que viver, muito que sentir. Não há idade para despertar. Há corpos esperando para serem escutados. E há potências prontas para voltar a pulsar. Basta um gesto. E tudo recomeça. A potência verdadeira não se compra na farmácia, não se implanta no consultório e não se resgata com promessas milagrosas. Ela mora nos circuitos internos que o tempo, a vergonha e o silêncio adormeceram. Circuitos que ainda estão aí, esperando apenas um sinal de que você está pronto para voltar. Esses 3 pontos que você conheceu não são mágicos, mas são profundamente reveladores, porque não apontam apenas para onde tocar, apontam para como se tocar, como se escutar, como se reconhecer novamente como um homem inteiro, mesmo com rugas, com quedas, com histórias de luta e cansaço nas costas. O corpo de um homem com 60, 70, 80 anos não é um campo de batalha vencido. É um território de energia represada, de rios que mudaram de curso, mas não secaram, de potências que se esconderam, mas nunca deixaram de existir. Quando você toca esse corpo com presença, ele responde. Quando você escuta suas tensões com respeito, elas falam. E quando você se permite sentir, sem tentar provar nada, algo começa a mudar de verdade. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não precisa voltar a ser o homem de 30. Aquela versão ficou no tempo. E tudo bem. Mas também não precisa continuar sendo um estranho para o homem que você é agora. Porque há força nesse corpo, há desejo nesse peito, há vida nos seus silêncios. A reconexão começa com um toque e se transforma em um caminho de volta para casa. A casa onde habita sua verdadeira virilidade, serena, presente e desperta. Você não perdeu sua potência. Ela só estava esperando que você voltasse a chamá-la pelo nome.